Boa tarde, pessoal. É um prazer enorme voltar a esse palco, que para mim representa bastante. Primeiro, evidentemente, tenho que agradecer aqui o Super Marcelo, o Eldo. Parabéns, Marcelo. Foi uma empatia enorme desde o início. O seu projeto e o meu projeto foram coincidentes e realmente o Brasil ganha muito com a UELD. E hoje, assistindo a influência num país extremamente difícil como é a Alemanha, aquilo que foi feito aqui é o exemplo do respeito que eles têm por você e por todo mundo que está aqui. Realmente, o Brasil representa muito para aqueles que acham que não, e aproveite isso. Portanto, vamos ocupar esse espaço, que vale a pena. Segundo, tenho que agradecer a direção dessa empresa, que está aqui, que é a ESAB, por ela ter aceito uma inversão na forma de a gente trazer aqui hoje a apresentação. Portanto, nenhum de nós, que foi dito aqui, somos funcionários da ESAB. Mas vou dar detalhes de como isso aconteceu e por que vamos apresentar, na forma que vamos apresentar, uma apresentação muito bem feita. E, em terceiro, evidentemente, agradecer a quem vai fazer a apresentação, que é o Grupo Braskem, onde vocês terão conhecimento de muitas informações reais e com evidências do tema que vai ser abordado. Em relação ao tema que vai ser abordado, a tecnologia digital, o que a gente acabou de ver aqui, estamos nos comunicando com outras pessoas, e agora falo que o professor Bracarense, da UFMG, mandou uma mensagem: Geraldo, você está aí, está correndo tudo bem? E eu, procurando o professor aqui, me lembrei, não, ele está lá em Belo Horizonte nos assistindo. Portanto, isso que ocorreu aqui na apresentação anterior é o exemplo da conectividade digital, que a gente tem a todo momento, através do celular, não é? E não damos muita importância. Mas, nessa apresentação, a gente quer mostrar a importância da conectividade digital no mundo da soldagem. Como eu falei, há 6 anos e 3 dias, foi trazido para esse evento, por mim, o WeldNote, que era uma ferramenta que foi criada por 2 jovens portugueses, o Tiago e o Pedro, que foram audazes em aceitar de uma empresa francesa, nos arredores de Lisboa, que fabrica até hoje componentes nucleares, componentes soldados para a indústria nuclear de França. Então, essa empresa, chamada Bocar, ela quis fazer com que toda a documentação nessa área, que vocês devem imaginar, é uma área extremamente rígida em controle e requisitos, pudesse ser tratada de uma forma precisa, organizada, rápida de ser obtida, rápida e acessível no momento que fosse necessário e extremamente rastreável. E nesse desafio foi dado o nome à criança chamada WeldNote, que hoje já tem mais 3 irmãos, vocês vão conhecer o desenvolvimento da ferramenta, e conquistaram clientes na Europa, conquistaram clientes, os 2 irmãos, nos Estados Unidos, e em 2014 aceitaram de um brasileiro, carioca, que ainda vive em Portugal, trazer para o Brasil a ferramenta. E foi o que aconteceu no dia 6 de outubro de 2016, aqui nessa sala. Na soldagem, o Brasil tem excelentes profissionais, tanto os soldadores como os especialistas que estão aqui e aqueles que não puderam vir, mas é uma comunidade muito pequena, né? Em Essen a gente viu, tanto para o
tamanho da dimensão do Brasil, a quantidade de especialistas e pessoas interessadas é pequena, o que é uma crise para o futuro dos países que precisam de soldadores. E a conectividade digital vai ajudar nesse sentido. Certamente isso vai contribuir bastante. Ameaças da conectividade digital. Há 2 meses e 20 dias, o famoso 18 para 19 de julho, blue screen. Não sei se vocês tiveram esse problema aqui, mas no mundo ocidental, aeroportos, supermercados, bolsa de valores, empresas e os usuários do Windows que fizeram a atualização tiveram seus computadores impedidos de trabalhar. Porque a empresa que presta serviço para a Microsoft despoletou uma atualização incompleta e não correu tão bem como pensávamos. Mostra claramente que a gente já tornou dependente de uma tecnologia que é silenciosa, invisível, e, quando falha, o mundo para. Né? Muito bem. Essa apresentação, ela, como eu falei, vai ser feita pelos funcionários da Braskem que estão aqui, um time que eu tive e tenho a oportunidade, o prazer de ter conhecido. Foram eles os responsáveis pelo nível de desenvolvimento que ela chegou. E fomos brindados com o interesse desse grupo, depois da conquista da Braskem, em adicionar as soluções digitais que eles tinham, e têm, em Gotemburgo, na Suécia, acoplando a robótica e ao corte a parte da soldagem. Então, o WeldNote mudou de nome, passou para Weld Cloud Notes, e gradativamente, nos últimos 3 anos, foram criados o Productivity, o Fleet e o Assembly. Cada ferramenta atuando numa área crítica da soldagem. Qualificação, produtividade, gestão da frota e monitoramento online. Essas 4 áreas, agora, têm crescido de uma forma muito acelerada. E quando nós temos um parceiro que tem 5 plantas químicas no país, com diversos tipos de materiais, envelhecidos, que não param de trabalhar, e a soldagem representa 85% de ameaça para que ocorra algo de não muito bom nesse ambiente, é muito importante que seja feito um controle intenso, para saber se as regras que são requisitadas para que a solda seja bem feita sejam cumpridas. E, nesse caso, nesse mundo, nesse ambiente, foi desenvolvido uma relação extremamente profissional e tudo à distância. Unidade de São Paulo, unidade do Rio Grande do Sul, desenvolvimento na Suécia, desenvolvimento em Portugal, desenvolvimento no Brasil, todo mundo conectado. O fuso horário deixa de ocorrer, como foi o caso da Carla, na Alemanha, né? E é raro ver os alemães nessa hora falando tão bem o português, enfim. Mas é uma tecnologia que a gente tem que aproveitar, né? A globalização, e também trazer para a área da soldagem, aquela que a gente tanto gosta, os benefícios que a tecnologia pode nos trazer. Portanto, eu passo, então, agora a palavra ao líder corporativo, Engenheiro Luiz Raimundo. Junto com ele, o Engenheiro Luiz Grejanin, o Gederson e o Wesley. São pessoas que realmente conhecem bem a ferramenta, e nada melhor do que ouvi-los mostrando aquilo que ocorreu
e aquilo que eles querem fazer para ainda continuar a melhorar e garantir o que eles chamam muito bem a integridade mecânica das plantas químicas que tem no Brasil. Luiz? Falou, Geraldo, obrigado aí pela introdução, né? Vamos seguir daqui, então. Meu nome é Luiz Raimundo, eu trabalho em planta de Triunfo, Rio Grande do Sul, tá? Eu sou responsável lá por confiabilidade e manutenção estratégica no corporativo, tá? E pode passar o próximo slide, que tá aí? Como é que vou pegar aqui que eu... Qual? Aqui avança? Então vamos lá. Vou apresentar um pouquinho aqui do nosso sumário e depois falar um pouquinho do nosso sistema de gestão e também como surgiu a necessidade, né? Qual foi a motivação que a gente teve na Braskem para investir em eu chamo aqui de sistema de qualidade da gestão de soldagem, tá? Então, como ter segurança nas informações da gestão de todo esse processo, tá? Então, rapidamente vamos falar um pouquinho dos objetivos e entregas, do nosso histórico, nossos sistemas viabilizadores, das pessoas envolvidas nos contratos, e aí deixar bem claro para vocês, quem executa a soldagem na Braskem não são integrantes da Braskem, são empresas que a gente contrata, mas para isso a gente tem que ter pessoas que são engenheiros de soldagem, técnicos, inspetores, formados para acompanhar todo esse processo, acompanhar a gestão desses contratos, conhecer bem os detalhes do contrato para fazer um bom contrato e acompanhar essa qualidade da execução, tá? No segundo momento, vamos falar então da plataforma, falar um pouquinho de inovação tecnológica. Eu vou citar aqui um pouquinho do que está vivendo a Braskem agora. Então, tem uma área específica para inovação, chama-se Smart Factory. Então, juntamos lá a equipe de TI, automação, engenharia, pessoas da minha equipe, construindo todo esse processo de digital na parte industrial. Então, não pega só manutenção, toda a parte industrial. Tem um grupo só se dedicando a isso, com empresas fazendo inovação em certos momentos. Então, está aí uma tempestade de ideias. Eu acho que é o que está vivendo aí todas as grandes empresas nesse momento, tá? E o Weld Cloud, esse processo fez parte dessa nossa busca aí por digitalização na empresa, tá? Aí falar um pouquinho dos treinamentos online da indústria 4.0, conectividade e QR Code, resultados e conclusões do processo até o momento, já que nós estamos numa franca evolução nesse processo. Não termina aqui nessa palestra de hoje, tá? Vamos lá, para ser mais rápido. Aqui o Geraldo até citou, né? Só para trazer para vocês, eu não sei quanto, acho que a Braskem é bem conhecida por todos aí. Então nós temos aqui 5 polos no Brasil, temos plantas lá nos Estados Unidos, no México e na Alemanha, tá? Mais Estados Unidos e México é a planta de PP, e aí Estados Unidos e Alemanha, desculpa. Aí no México nós temos um cracker IPE, um cracker a gás, e as plantas do Brasil aqui, base nafta, e no Rio de Janeiro nós temos um cracker base gás também, tá? E aí, basicamente, Alagoas nós temos lá PVC, a nossa produção, cloro-soda e PVC, as demais é PP e PE, tá? E aí, já para adiantar para vocês, nós estamos com a plataforma em todas as plantas do Brasil, esse projeto aqui, e também no México já, tá? Estamos iniciando no México, as equipes foram treinadas, estão agora colocando as informações. A Alemanha e Estados Unidos é outro viés, né, em soldagem, então eles não têm, a gente hoje não vê necessidade, eles têm uma formação e uma entrega de trabalho lá muito segura em soldagem, então nós vamos ver para o segundo momento, depois que o México estiver rodando bem, nós vamos ver se ainda vale a pena a gente aplicar essa ferramenta Estados Unidos e Alemanha, tá? Aqui, para quem não conhece petroquímica, então, como o Geraldo falou, são plantas que têm muita tubulação envolvida, muitos vasos de pressão, caldeira, fornos, torres de processo, então, uma gama de materiais metálicos e eu diria também materiais plásticos, né, e compósitos, né?
A Lagoas tem uma gama um pouquinho maior de compósito, né? Vamos em frente. E aqui é o nosso sistema de gestão, então, só para basear, poxa, de onde é que veio a motivação, por que a Braskem resolveu investir numa melhor gestão de soldagem dentro da companhia, tá? Então, nós temos um sistema de gestão, onde nós estamos na área industrial, está muito inserida nesse pilar, tá? De efetividade industrial. Então, aqui, todo o regimento interno nosso para manutenção, confiabilidade, produção, está aqui dentro, tá? E aí, nós criamos dentro desse pilar um standard global de integridade mecânica, tá? Então, começou aqui, nós temos um pilar aqui de efetividade industrial, começa todo o nosso processo para integridade mecânica, e aí nós temos um guarda-chuva de integridade mecânica que envolve praticamente todos os setores industrial, inspeção, operação, processo, laboratório, o cara do investimento. E esse guarda-chuva, o que a gente trata? Todos os mecanismos de dano da área industrial, então, corrosão subisolamento, o API de tubulações, clamps, conexões flangeadas e soldagem está aqui dentro, tá? É um dos guarda-chuvas de integridade mecânica. E é um dos itens, nós passamos por todos esses itens, tá? E hoje até nós estamos tentando, nesse item de conexões flangeadas, também buscar uma solução digital, tá? Então, estamos saindo de controle de planilha e etc., para ter rastreabilidade, inclusive, dos dados. Mas nesse item, soldagem, quando nós se deparamos com esse item de integridade mecânica, como a gente está em soldagem na empresa, a gente viu muitos gaps, tá? Então, mesmo nas obras de ampliação, porque soldagem não é só diretamente com a manutenção, tem a parte de projetos, também empreendimentos, né? Então, todos os novos projetos ou os reparos que eu tenho que fazer dentro dos nossos workshops, as entregas das empresas eram por databooks, né? E se tu tivesse algum problema, vai achar lá o databook que aconteceu. E será que a gente acharia lá o ensaio que foi feito, quem fez, como foi feito? Realmente nós estávamos numa miscelânea, tá? Então a gente resolveu, cara, aqui nós temos que melhorar a gestão, nós temos que ter rastreabilidade de tudo que é feito aqui dentro. E aí, como o Geraldo citou, qual foi a nossa maior motivação aqui para escolher soldagem em primeiro lugar? Numa planta petroquímica, tem vários fatores de risco, né? Por exemplo, aí eu estou falando dentro da área de processo, tá? Trabalho em altura, energia, né? Tem muitas subestações, energia elétrica. E trabalho a quente é o que tem o maior fator de risco. Tá? Quando o Geraldo falou em 85%, a gente classifica fator de risco e o número deu 85%, uma escala de 0 a 100. Tá? Então, o primeiro fator de risco para segurança de processo dentro de uma planta petroquímica é trabalho a quente. Então, trabalho a quente é soldagem, é corte e solda, esmerilhamento, tudo é trabalho a quente. Tá? E aí nós pegamos esse primeiro fator de riscos, cara, então vamos tratar a soldagem. Tá? Então, daí que sai a motivação. Tá? Por que tratar a soldagem de todo esse guarda-chuva em primeiro lugar? Porque é o maior fator de risco para a segurança de processo. Então, tudo começou com segurança de processo. Tá? E aí encontramos um parceiro, né, e começamos a trabalhar esse processo. Então, o objetivo que nós tínhamos era implantar um novo sistema de gestão. Então, cara, eu saber quem soldou, qual é o processo, qual é o procedimento que ele usou, se ele estava qualificado ou não, né? Qual é a documentação e aonde está o controle de qualidade. Se eu tiver que ter um vazamento na planta que me originou um acidente de processo, eu poder buscar lá e ver o que aconteceu. Tá? Então, tem que ter a gestão. Outra coisa, será que os profissionais que estão ali fazendo eram qualificados? Então, nada disso, naquele momento lá atrás, nós tínhamos. Tá? E exigir isso em contrato, tá? Que é uma coisa que te mudou. A primeira coisa que a gente fez foi mudar o nosso contrato. Tá? Hoje, qualquer contrato de soldagem na Braskem, seja uma empresa que vai fornecer tubulações soldadas, ela tem que usar o Weld Note, tem que estar tudo registrado lá dentro. O databook dela sai automático lá, ela não precisa me entregar databook mais. No momento que ela fala, que ela faz, ela me entrega o databook, não precisa mais ela imprimir uma série de papéis para me entregar databook. Tá? Então, nós queríamos aumentar a segurança e confiabilidade. Então, para dizer para vocês, a motivação está aqui, tá? Com segurança de processo.
Mudar a cultura. A gente viu que nós estávamos, cada empresa, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio, cada um estava de um jeito, com um sistema totalmente diferente. Garantir o efetivo mínimo. Eu vi algumas pessoas falando aqui em coordenador, supervisor e etc. Aí o Greg vai comentar mais. Nós estávamos muito diferentes em todas as regiões. E implementar modelo de indústria 4.0 dígito que eles vão trazer aqui. Eu acho que aí para mim foi uma surpresa, porque no primeiro momento eu não pensava dessa forma. Eu queria ter um sistema confiável, mas a ferramenta forneceu muito mais do que isso. E a evolução que está indo, poxa, eu acho que nós temos muito a crescer ainda nesse item. Tá? Eu vou passar para o Grejanin agora, ele vai continuar aqui. E aí digo que o Greg é o cara que mais batalhou e mais conhece o assunto e buscou uma solução para isso. Tá? Você é um cara que tem que ter um mérito lá na Braskem, é o Grejanin, tá bom? Greg, para ti aí. Obrigado, Luiz. Bem colocadas todas as tuas palavras aí. Vou me apresentar. Tá. Meu nome é Luiz Carlos Grejanin, eu sou engenheiro metalúrgico. Sou engenheiro de inspeção da unidade lá do Sul. Tá? E além daquelas atividades, a gente, na Braskem, atua em várias coisas transversais que a gente chama, corporativas. Então, coube a mim conduzir, junto com o Luiz, esse projeto todo da questão da soldagem, de mudar essa realidade. Tá? Ele não pega aqui. Bom, então, assim, a gente tinha que fazer algumas entregas nesse projeto, tá? O que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que emitir IS para todas as atividades de soldagem dentro todos os trabalhos de soldagem dentro das unidades, tá? Para todas as soldas. Adequar as normas Braskem, entre elas esse PNE, que é Padrão Normativo de Engenharia, que ele é o plano de inspeção de solda de tubulação. Tá? Para cada categoria, para cada solda tem uma classe de inspeção. Garantir que os soldadores estivessem qualificados e manter toda a revalidação, tá? E controle de desempenho. Melhorar a emissão de relatório de controle de qualidade, padronizando tudo. Acho que apagou. Voltou. Oi. Então, esse projeto está em pleno andamento, tá? Vocês vão ver aqui no histórico que a gente vai apresentar para vocês. Também a questão de promover treinamento interno para nossas equipes, tanto de técnicos, engenheiros, pessoal próprio e contratado. Garantir, tá, e ter nessa base única de dados, podermos compartilhar todas as soldas feitas em todas as unidades da companhia, acesso a todo integrante possa ter acesso a qualquer projeto sendo feito em qualquer lugar da Braskem, e que o acesso fosse via internet, tá? E que pudéssemos, que nem o Luiz falou, entrar nessa história da indústria 4.0, que quem ficar de fora é como a pessoa hoje em dia não usar telefone celular, né? Então não tem cabimento. Todas as indústrias precisam entrar nessa novo modelo industrial. Bom, entre os motivadores eu vou colocar aqui a questão que tem a ver com segurança e confiabilidade, alguns exemplos, tá, históricos de problema em soldas. Tá? O primeiro caso, uma tubulação de 1 polegada, solda de encaixe, um vazamento a 30 bar de pressão, 145 graus centígrados, um hidrocarboneto. Tá? Ele teve trinca por fadiga devido a defeito de soldagem, falta de fusão, a causa execução e inspeção deficiente. Esse foi um caso bem crítico, teve abandono de área por causa desse vazamento. Tá? Então, vocês enxergam, né, uma solda de encaixe, que é a pior solda, na minha opinião, a solda mais perigosa que tem, ao mesmo tempo a mais fácil de fazer, mas ela é esquecida por todo mundo. Então, essa realidade mudou completamente, vocês enxergam claramente aqui o que aconteceu. Né? Um outro exemplo, novamente, meia-luva em um bocal de trocador de calor novo. Tá? Inspeção visual após a entrega, equipamento novo necessitou reparo.
Tá, o equipamento chegou do fabricante, nós inspecionamos, a causa do problema era execução e inspeção deficiente. Então, era num bocal, nessa região do bocal, um bocal de A106 grau B, uma luva de A105, essa situação aí. Tá? Então, acho que vários de vocês já passaram por isso, isso não assusta ninguém. Tá? Coisas que aconteciam no passado. Convido agora o colega Wesley, da Petroquímica Q3 aqui de São Paulo. Vai relatar também alguns problemas. Boa tarde a todos. Meu nome é Wesley, né? Eu sou um dos responsáveis aí da questão de soldagem da Q3 de São Paulo, aqui em Santo André. E faço parte aí do grupo transversal aí junto com o Grejanin, Luiz Raimundo. Então eu cheguei na Braskem, eu tô lá desde 2000, eu comecei lá em 2000 e 2020 eu virei integrante, passei pelo processo. E esse evento, a gente estava em uma parada de manutenção, 2021. Pode passar, Greg. Pode. Não, esse evento foi em 2019, o 2021 é o próximo. 2019, 18 para 19, a gente estava tendo muito problema em serpentina de forno. Tinha acompanhamento, tinha EPS, tinha IAS, acompanhamento do inspetor no campo. E nós tínhamos detectado que perdemos uma serpentina de forno, simples assim, né? Uma solda rompeu lá dentro. Material 3545. E aí a gente foi averiguar, né? A gente foi pesquisar o que poderia ter acontecido. Basicamente, a gente chegou num consenso que o soldador ali, para fechar a raiz ali no finalzinho dela, ao invés de ele usar um consumível que precisava de purga, ele usava aço carbono para não purgar. Então ficaria um pedacinho da raiz ali com consumível diferente do especificado, né? Na hora a gente não conseguia detectar esse tipo de defeito com relação à radiografia, ensaio volumétrico. Só que o forno, em função da sua operação aí, pode passar, Greg. O forno, em função da sua operação, né, 300 e pouco, 1000 graus aí de operação, esse trecho da raiz ele começava a se dissolver em função da temperatura, né? Aço carbono para essa temperatura não é o viável. E depois das análises a gente começou a identificar o porquê que a gente estava perdendo essas soldas aí depois de um tempo de operação, 1 ano, 2 anos. Então, uma magnitude importante, né? Cada serpentina é em torno de 4 milhões. E aí a gente foi entender aí o que a gente estava falhando com relação à garantia da qualidade dessas soldas, né? Pode passar. E aí sim, em 2021, nós também tivemos esse evento. A gente estava numa parada de manutenção de 38 dias. E faltando aí em torno de 18 dias para a gente finalizar a parada, a gente começou a identificar um projeto que estava sendo feito pelo setor de investimento. A gente começou... A parte do acabamento da solda estava muito bem feita, com ensaio volumétrico aprovado. Só que essas juntas soldadas aí a gente tinha acesso internamente, né? Então são tubulações de 54 polegadas. Nossa linha de transferência é uma das principais linhas lá do Polo Petroquímico de Capoava. Nossa principal linha de nafta. E aí a gente começou a pegar defeitos, que estava aprovado pelo ultrassom de phase array. Pode passar aí, mas... E a gente começando a identificar esses problemas internamente das tubulações, entrando dentro delas, né, pelos diâmetros maiores. E ficamos sem entender, né? O acabamento da solda estava ok, porém, na raiz da solda, quando a gente tinha acesso visual, a gente começou a detectar esse tipo de problema. Aí fomos fazer as análises, por que o phaser não pegou, trouxemos especialistas níveis 3 de ultrassom para poder entender ali o setup da questão aí da aparelhagem, enfim. Então... A importância do Weld Cloud, a gente não estava utilizando o Weld Cloud nessa questão, né? Esse evento aí a gente ficou 18 dias a mais para poder voltar à planta petroquímica, então foi um desgaste muito grande, né? A gente teve que recuperar em torno de 158 juntas nessa proporção de diâmetro, material de P11. Então, acho que isso na região de São Paulo. Teve outros cases aí,
em Maceió, teve outros cases em Rio Grande do Sul. Então, isso levou a gente a ter um olhar crítico, né? O nosso valor dentro da Braskem é segurança de pessoas, né? E segurança de pessoas, soldagem está conectado, não tem jeito. Então, a segurança das pessoas, a nossa planta Q3 é uma planta particularmente próxima bem próxima da comunidade. Então, a gente não poderia mais aceitar esse tipo de situação dentro da nossa planta, né? Até porque os vizinhos lá são metros. Tem planta que os vizinhos são quilômetros, né? No nosso caso, a Q3 ali em Santo André é bem povoada aí a região local. Então, nosso valor maior é garantir que essas soldas, depois que a gente começou a entender os nossos cases de preocupação, era garantir a integridade das pessoas aí e da nossa comunidade, né? Então, chegando à plataforma, pode ir, Craig. Então, quando a gente se deparou com a plataforma, aí a gente fazendo esse grupo transversal, a gente começou a entender o que a gente gostaria de ter aí com relação à soldagem. Então, a gente precisaria mesmo mudar todo o cenário, o conceito aí de soldagem dentro da Braskem, né? Então, a gente precisaria um sistema online, né, de acompanhamento de soldagem em todas as unidades industriais. Então, a plataforma hoje eu consigo verificar um projeto que foi feito lá no Sul, no Rio, né, em Alagoas, na Bahia, de uma forma bem rápida. O armazenamento dela é na nuvem, então fica integrado dentro da nuvem da plataforma, né? A melhoria contínua nas funcionalidades, a gente vem sempre melhorando a plataforma, como o Luiz falou. Então, a gente tem reuniões semanais aí para poder, de fato, melhorar a nossa questão aí. E, como o Luiz falou agora, é obrigatoriamente. Então, todos os nossos parceiros que trabalham com soldagem dentro da Braskem, a gente fornece essa plataforma, treina e, de fato, obriga a ser utilizada essa plataforma para questão de gestão mesmo, né? Então, todos os contratos aí, obrigatoriamente, está em contrato a utilização da plataforma, tá? E a gestão dos executantes com as auditorias, isso é por parte da gente. Então, a gente, além de treinar os colaboradores, a gente ainda faz as auditorias transversais. Então, não só eu, como na Q3, faço auditoria aqui dentro da Q3, mas como eu também vou lá na Bahia, vem integrante de outra unidade para poder nos auditar aí, para verificar aí a questão aí, se a gente está indo conforme a gente pregou. Bom, aí eu vou deixar para o Greg agora, Greg. Agora é contigo aí. Eu só queria passar os cases da Q3, então, como eu participei de lá, né? Então, é um dos problemas que acho que a maioria conhece, já viu, mas dentro da Braskem hoje, a gente, graças a Deus, a gente está conseguindo evitar esse tipo de problema. Ok, obrigado, Wesley. Bom, vamos passar um histórico aqui do nosso projeto, tá? Nós estamos agora no nosso 7º ano. Nosso projeto iniciou em 2017, com aquela reflexão comentada pelo Luiz, né, de que nós precisávamos dar um salto. Então, foi criado um grupo de soldagem entre as regionais. Em 2018, foi aprovada a aquisição do aplicativo de soldagem, né, com um sistema de gestão integrada. Não sabíamos ainda qual seria. Fizemos pesquisa de mercado no país. E em 2019 assinamos o contrato com o Eldinode. Esse contrato ele foi renovado, nós temos ele até 2026. Entre 2019 e 2021 nós ficamos avaliando a plataforma, liberamos o Go Live dela, tá? Saliento que foi aprovado sem nenhum tipo de bug, ela funcionou muito bem, tá? E passamos, então, a ter toda a divulgação nacional. Em março de 22, nós já tínhamos, então, 177 usuários. Eles são divididos num grupo que pode ser, que edita, que é o grupo que é tarifado, tá? E o outro grupo que é de leitura. Em 2022, nós temos um marco que foi uma obra muito importante para a Braskem, que é uma planta de eteno verde, que produz eteno a partir do etanol. É uma planta com 450 toneladas de tubulação. Fizemos todo o controle em cima de 18 mil soldas, tá? Todo o plano de inspeção, DotaBook completo.
Tá? E o sistema, bom, aí em 23 já tínhamos 225 usuários, agora em setembro de 24 temos 272 usuários, 84 com edição, e estamos agora, quando fiz a apresentação, tínhamos 209 mil soldas cadastradas na plataforma, temos 212 mil mais ou menos hoje, porque cada dia vai agregando, tá? O sistema está rodando em todos os regionais, em todos os contratos. Recentemente, a ESAB disponibilizou o Eld Cloud Assembly, que ele é a conectividade da máquina de solda com a plataforma. Tá? Então, permite a conectividade entre os parâmetros da IPS com as máquinas de solda. Estamos fazendo projetos pilotos nas regionais, tá? E também emissão do relatório diretamente na plataforma. Não é o relatório emitido fora, passa no PDF, faz o download para dentro do sistema. Não, agora a gente está conseguindo emitir dentro da plataforma. São as melhorias contínuas. Tá? Esse projeto ele tem, até o momento, atualmente, tá, nós temos 12 empresas, 595 soldadores atuando, 24 técnicos de documentação, 30 inspetores de solda nível 1, 12 nível 2, 40 inspetores de END, dentro das empresas que executam soldagem. A gente tem mais inspetores de END em integridade. Tá? Treinamos 200 pessoas, tá? Até o momento, em torno de 450 horas de treinamento, 25 empresas. Então, sem isso aqui, tu não consegue construir, porque assim, o importante em toda essa gestão da soldagem são essas pessoas aqui. A plataforma a gente chama do viabilizador, o que permite tu carrega as informações e tem o controle. Tá? Esse aqui é o sistema que a gente usa, nós operamos principalmente lá no Assembly e no Eld Cloud Nodes. Bom, aqui tem uma evolução, quero mostrar para vocês, tá? De quantidade de documentos que nós fomos carregando ao longo dos anos. Tá? Em 2020, nós tínhamos 137 RQPS, 47 EPS e 73 soldadores. Então, aqui temos a evolução, vocês vão percebendo, dezembro de 2020, junho de 21, março de 22, e atualmente nós temos 533 RQPS, 642 EPS, 1.971 soldadores cadastrados aqui, catalogados. Tá? Bom, convido o colega Gederson, né? Vai mostrar como se faz um carregamento dentro do sistema. Boa tarde a todos. Desculpa pela voz aí, que eu estou meio gripado. Sou o Gederson, faço parte do time de inspeção da Braskem na Regional Sul e atuo junto com o Luiz Raimundo e o Greg no Grupo Transversal de Soldagem. Tá? Como o tempo já está curto ali, vou dar uma breve passada e explicar um pouco da plataforma que a gente está utilizando. Isso aqui é o campo de entrada da plataforma Eld Cloud Notes. Tá? Quando a gente vai criar um projeto, o que a gente chama como projeto? Qualquer serviço de solda dentro da Braskem. Tá? Então, quando a gente vai criar um projeto, ali no lado esquerdo, no campo, tem o menu principal dessa plataforma, tem todos os campos que a gente utiliza, a parte de RQPS cadastradas, a gente cadastra ou cria uma RQPS ali dentro, e aí automaticamente o nível 2 gera ela por dentro da plataforma, com todos os ensaios que foi executado para a qualificação do procedimento. A EPS, a mesma situação da RQPS, a parte de pessoal, o que a gente cadastra ali dentro? Soldadores, todos os soldadores são cadastrados, e todos os inspetores. Junto com eles estão suas certificações. Tá? Então, questão de inspetores, todas as certificações deles estão ali dentro, assim como as de soldadores. Todas assinadas por nível 1, nível 2, conforme a norma exige. Na parte do caderno de soldagem, então, todas as soldas que a gente cria, a gente gera esse caderno de soldagem para a execução de alguma obra. Projetos, como eu já expliquei, todas as soldas cadastradas vão estar ali dentro. Desenhos de juntas, que é uma configuração que o próprio nível 2 utiliza no momento de criar uma RQPS. Então, se ele clicando ali no momento que ele for criar uma RQPS, ele consegue fazer qualquer configuração de junta, qualquer tipo de chanfro para executar a EPS. Tá. Neste primeiro campo aqui, a gente pegou um projeto curto que a gente executou lá, o que a gente coloca?
Aqui o nome do projeto, a norma que vai ser utilizada, o número de máximo de soldagem, de reparações de soldagem. Então, a gente estipulou que numa solda ela vai ter no máximo 2 reparos. Mais do que isso, corta e faz de novo. O estado do projeto, a gente vai acompanhando, conforme a empresa vai executando, ela vai atualizando esse projeto, ela coloca, vai mudando, pode botar qual for o estado, se está em andamento, se está em aberto, se está aguardando ou está terminado. A data de início e a data de fim. Essa parte aqui é o que eu já expliquei no outro gráfico do projeto, mas a gente utiliza ele para, como se fosse assim, um gerente, vai procurar como está o serviço na sua unidade. Ele vai clicar na aba projeto, vai colocar o nome do projeto, ou o número do projeto, algum código que ele tenha para rastrear, vai aparecer o projeto para ele ter rápido na sua tela como está a situação do projeto, quantas soldas executadas e quantas soldas tem com reparo. Aqui é o painel de controle, que ele dá alguns dashboards, que a gente consegue acompanhar o status da obra, tá? A gente tem a visão geral do projeto, quantas soldas estão em progressão, no caso aqui das 21, as 21 estavam concluídas, e a parte de componentes, que seriam isométricos, o pessoal acostumado mais com Petrobras, quantos expulsos, quantos isométricos, ele também dá esse resumo para a gente aqui. A parte também dá alguns outros dashboards embaixo, para assim, uma visão amigável. Aqui é uma parte mais resumida, quando tu entra no projeto, o que tu vai enxergar? Os componentes, vamos lá, os isométricos, ou que nem esse projeto que a gente colocou aqui, eram algumas soldas de anéis de topos de ângulo, então a gente separou cada um em um componente, tu clicando naquele componente, tu vai aparecer todas as soldas daquele componente. Nesse campo, quando tu clica na solda, rapidamente tu consegue identificar o soldador que executou aquela solda, a EPS utilizada e todos os ensaios executados. LP, ME, visual, TH, teste pneumático, qualquer ensaio que foi executado naquela solda, automaticamente ele já vai ser anexado junto com aquela solda. Então, fica uma rastreabilidade muito fácil do serviço. A parte de desenhos. Então, como o próprio Geraldo e o Luiz comentaram na parte de databook, ele já te dá, ele é um programa completo. Então, além de da parte de juntas, soldadores e pessoas, tu coloca toda a documentação necessária ali para dentro. E tu consegue vincular ela a cada serviço. Assim como a parte dos desenhos do componente, desenhos gerais, ou o desenho específico de um spool isométrico. Então, a gente anexa ele aqui, mesma coisa, quando tu entra no projeto, tu vai na aba lá em cima, bibliotecas, vai aparecer todo o histórico daquele projeto com todos os desenhos utilizados. Outro resumo importante que a gente utiliza dentro da Braskem em todas as obras é essa parte dos soldadores. Tá? Então, esse aqui é um extrato de um projeto só. Quando ele estava sendo executado, a gente consegue ter, como eu vou te explicar, um controle de desempenho de soldadores específico daquele projeto. Não do soldador no histórico geral, mas específico a atuação dele naquele projeto. Tá? Então, dentro daquele projeto, esse soldador, ele teve 5 soldas, não teve nenhuma reparação. Por que é importante isso para a gente? Dentro de algum projeto que a gente teve do Eteno Verde, 18 mil juntas, se a gente está tendo um número muito alto de reparos, a gente consegue vir na plataforma e olhar se realmente aquele soldador, quantas soldas ele já executou, quantos reparos ele teve. Por quê? Se ele está tendo um número grande de reparo, opa, sinal de alerta. Vamos ensaiar mais soldas desse soldador, para ver se não tem algum outro problema, porque daqui a pouco vai passando, por ele ter um histórico grande, controle de desempenho da empresa por ensaios volumétricos, mas dentro do projeto, como a gente sabe, o soldador, se ele não está num dia legal, a solda pode não sair boa. Então, com aquelas vários problemas de solda, a gente pode acabar encontrando mais algumas coisas de solda dele. Aqui também a parte dos certificados, que fica todos os certificados anexados, conforme suas qualificações, TIG, eletrodo, arame tubular. Parte de RQPS também fica dentro do projeto, todas, automaticamente, quando tu seleciona a EPS daquela solda, ou EES, ele puxa automaticamente para dentro do projeto, sem tu precisar fazer nada, tu somente seleciona a EPS utilizada, e ele puxa automaticamente para dentro do projeto toda a documentação original, RQPS, EPS e o EES utilizado. Tá? Parte da plataforma, Databook, como o pessoal já sinalizou. Antigamente, o que acontecia no Databook? A gente gastava uma HH enorme com o pessoal, gerava toda a documentação e ficava arquivando. Final de algum serviço, vamos escanear todo mundo, ou vai enviar via digital, ou vamos entregar físico. Hoje não. Toda essa documentação ela já é gerada dentro da plataforma. Concluí o serviço, não tenho mais nada para colocar dentro da plataforma,
todas as soldas estão concluídas, todos os ensaios estão prontos, todos os estágios estão prontos. Simplesmente, eu venho na plataforma, criar relatório. Criei meu relatório, boto descarregar relatório, meu databook está pronto. Posso enviar para o cliente, pode vir para aprovação, porque como os nossos parceiros têm o login, eles utilizam. Concluiu o databook, ele pode sinalizar, meu databook está concluído. O Greg pode acessar da máquina dele, ou o gestor do contrato, analisar o databook, toda a documentação, está aprovado? Está aprovado. O pessoal arquiva o databook, ele fica dentro da nuvem arquivado. Qualquer pessoa que vir a desarquivar ou a mexer nesse databook, fica registrado. Então, a empresa tem a segurança que ninguém vai alterar o databook, e nós também temos a segurança que todas as documentações vão estar ali dentro. Aqui na parte de relatórios não destrutivos, que é uma ferramenta que agora começou, faz pouco tempo que a gente começou a colocar na plataforma, né, Geraldo? Foi uma coisa que a gente incomodou bastante a equipe do Geraldo para a plataforma gerar os próprios relatórios, tá? Então, hoje ela já está gerando qualquer relatório de END, visual, LP, ultrassom, medição de espessura, então ela já gera todos os relatórios. Esse aqui é um modelo de um relatório de visual e um de LP que ela gera para a gente. Então, tem o campo ali, aparece o inspetor, aparece a norma utilizada, o equipamento do inspetor utilizado, a junta, o tipo, todas as informações necessárias para um relatório estão ali. Então, para nós ficou muito fácil também. Outra etapa que o pessoal já está afinando, já está quase concluída, é a parte da assinatura eletrônica. Então, o documento vai estar lá dentro, no momento que o inspetor com o login dele aprovou, o supervisor de CQ aprovou, o relatório já vai estar assinado lá dentro, tudo concluído. Vou passar para o Greg, que é a parte de treinamentos. Ok, então, dentro das melhorias que nós queríamos com esse projeto todo, era a questão de melhorar o nível técnico de todo mundo. Tá? Felizmente, a ISAB, e nós não sabíamos, ela disponibiliza o ISAB University, que tem uma série de treinamentos, tá? Que a gente começou a utilizar, tá? Com tudo que vocês possam imaginar de treinamento vinculado à soldagem, à segurança da solda, etc. Tá? Então, eu tenho módulos e-learning, inclusive, que é um que eu comecei a fazer, ver como é que funcionava, treinamento de metalurgia, o outro de soldagem a alumínio. Tem treinamento em português também, com as avaliações são feitas aí. Tá? Então, é algo que nós queremos acelerar dentro da Braskem, esse tipo de melhorar o padrão técnico das pessoas. Tá? Eu, por exemplo, eu tenho já... Agora, nesse mês que vem, vou fazer 41 anos de trabalho na inspeção de equipamento petroquímica. Então, eu notei uma alteração cultural nas pessoas. Tá? Elas dedicaram a capacidade delas, a inteligência, para uma área que, às vezes, não é a área industrial onde elas estão trabalhando. Então, nós estamos tentando aprimorar isso aí, melhorar o padrão técnico específico na área industrial, no caso de soldagem, que é onde a gente atua. Bom, a questão de indústria 4.0, o texto aqui que foi até elaborado pelo Geraldo nos mandou implementação de software que faz a comunicação da máquina de soldar, transmitindo os parâmetros estabelecidos na especificação de procedimento de soldagem. O resultado dessa integração, sensores e software específico na gestão de soldagem, permitirá limitar a tensão corrente durante a soldagem com os valores mínimos e máximos estabelecidos. Então, nós estamos tirando lá da frente de trabalho alguém que vai ficar exposto desnecessariamente a um risco, que é a solda, tá? Para colocar um alicate, alguma coisa para medir tensão corrente. Tá? Esse sistema ele permite que a gente capture informações. O Gederson fez um teste desse de campo, né, Gederson? Tu pode relatar aqui, vou rodar o vídeo ali para eles. Tá, tem que clicar, põe só no meio aí. Tá, isso é um caso, a gente fez há uns 3 anos atrás, isso aqui já... 21 de setembro de 2021 em Triunfo. Em 21, Geraldo. Tá, então foi um... Só volta ali, não, é no outro. Ali no meio, esse aqui, ó. Vê se ele puxa o hiperlink aí, pode botar ok. Ué, não tá rodando. Ué, não tá rodando lá. Ué. Bom, não puxou ali.
É o segundo. É o segundo. É. Só está indo áudio. Bom, não, tudo bem. Ok, não tem problema. Não, ele mostra como é fácil o monitoramento, tá? Tu conectando esse modem ali, a gente acompanhava as variáveis, no caso aqui da tensão corrente, tá? E conseguimos acompanhar no celular. Tá? Então, a conectividade, que são informações de soldagem transmitida para outros dispositivos, tá? Entre o celular e qualquer máquina de soldar, tá? Nós temos hoje, num projeto piloto na unidade, nós temos um conector desses e adquirimos, que foi cedido, e adquirimos mais 3. A nossa ideia é que a gente entrega para a empresa, ela usa o conector, para aquele tipo de solda que na instrução de soldagem eu vou requisitar que seja feito com o conector. Tá? Então, a gente pode monitorar tempo de arco, potência consumida, intensidade de corrente, tensão do arco, velocidade de alimentação do arame, afinal, todas as variáveis. Acho que tem que botar no modo apresentação ali, senão... Aqui embaixo. Aí, coloca aí. Tá. Problema de conectividade, hein? Pois é, não é na máquina de solda, né? Será que fecha e abre de novo. Vai lá. Foi. Tá. Tranquilo. Esse aí, é o de cima aqui, esse aqui. Ok. Bom, uma outra forma de conectividade agora é com uma máquina de solda mesmo, né? A gente fez um teste com a máquina WarioRed 500, tá, onde são cadastrados os dados da EPS. No caso aqui tem, aquela EPS, aqueles dados de tensão corrente para cada processo de soldagem, tá? E ela, à medida que é aberto o arco, feito a solda, a gente consegue capturar, por exemplo, para o projeto TIG aqui, lá tem um projeto arame tubular, para esse primeiro passe, digamos, tá? Aqui o primeiro passe, lá é o quarto passe de arame tubular. Então, com esses dois processos, aquelas variáveis de tensão corrente permitidas, tá? Tá aqui o exemplo da seção 1. Esse aqui é a seção 1 do TIG. Toda ela, o verde significa que está dentro do limite, né? O vermelho está fora. A gente consegue extrair a tal da curva de fusão daquele cordão de solda específico, mostrando que, nesse caso, tanto tensão corrente estão dentro do que tu definiu para a máquina como aceitável. Tá? Isso valoriza muito e transforma a IPS numa coisa muito importante quando tu carregar para dentro de um sistema desses. Tá? Aqui é outro exemplo do passe 11, no caso aqui arame tubular, tá? Curva de fusão, tensão corrente, o fluxo de gás aqui ele ficou fora do padrão definido. Tá? Isso aqui para um cordão, vocês estão vendo, foram 15 segundos de cordão de arco aberto, né? Onde ele ficou fora lá do fluxo de gás. Esse é um exemplo, durante lá os pilotos da ISAB nos mandaram, tá? Um processo de MIG-MAG,
um cordão cordão 30 de 8 segundos, com essa curva de fusão. Então, durante esses 8 segundos, ela só ficou aceitável na tensão. Para a corrente, ela ficou fora. E para a velocidade do arame, também. Tá? É um exemplo. Outra funcionalidade bacana que tem a plataforma é a geração de código de QR Code, tá? Para várias coisas. Então, tu pode gerar um QR Code para uma solda, e essa solda, tu coloca, por exemplo, o QR Code na própria solda ou põe perto dela, porque o QR Code pode ser danificado. E à medida que tu vai no campo com um celular, por exemplo, um mobile, tu consegue acessar diretamente aquela solda dentro da plataforma. Esse aqui é um projeto piloto que nós estamos fazendo lá, tá? Algumas fotos ilustrativas de uma solda que é muito perigosa, é a solda de tubulação com fluido circulando internamente. Tá? Então, para esse tipo de solda, a questão da energia de soldagem, né, da tensão corrente, é muito importante para tu não aumentar muito a temperatura e não causar algum dano do tipo ou perfurar, ou tu ter algum problema de trinca que tu extrai muito calor, tu pode ter trinca a frio, tá? As soldas normalmente têm essa configuração de junta, né? Essa aqui é da meia cana, aquela lá é do bocal. Então aqui, por exemplo, em alguns casos a gente usa essa simulação dessa plataforma aqui, o PRSI, que ele simula qual a temperatura que vai ficar a tua parede interna da tubulação com aquele fluido que está circulando e com aquele energia de soldagem que tu está impondo durante tua soldagem. Tá? Aqui um exemplo, digamos, a tua energia de soldagem, para vários casos que tu rodou, ela vai te produzir uma temperatura interna, tá? Essa temperatura interna tem uma relação direta com a dureza, tá? E a dureza ela é limitada. Então, deixa eu voltar aqui. Ó. Então, se tu tiveres esse controle de energia de soldagem, conseguir fazer ele remotamente, capturado corretamente, a tua simulação, tu pode ter muita certeza da dureza final que tu vai ter e quanto tu fica fora daquela dureza máxima permitida. Tá? Então, esse é um uso bem legal de usar com esse monitoramento, essa conectividade. Aqui nós temos o uso do QR Code. Tu quer comentar alguma coisa aqui, Jaderson? Tá. Nós estamos implementando também. Dá um breve resumo do QR Code, que o tempo já esgotou ali, o pessoal já informou. A parte do QR Code, tá? Cada junta que a gente cadastra dentro da plataforma, ela sai um QR Code automático. Então, a gente pega os QR Codes, coloca próximo da junta, ou faz um livro de juntas com os QR Codes e deixa próximo do serviço a ser executado. O inspetor chega no campo para executar essa solda, ele escaneia o QR Code, já vai abrir na solda ou no projeto, ele bota para criar o relatório ou dar o avanço, automaticamente ele dá o avanço do ensaio que ele executou, ou o que ele foi olhar na junta, pode colocar o soldador, ele já sai dali, vamos dizer assim, com o serviço pronto do campo. A gente não perde mais o tempo de HH, de soldador do inspetor dentro da sala para executar relatório. Então, automaticamente, no campo, ele já vai gerar o seu próprio relatório e dar o avanço da sua atividade diária, utilizando esse mobile, que foi um que a gente encontrou, que é aprovado, a gente pode usar intrinsecamente dentro da área, e dentro dos pipe shops a gente consegue utilizar o smartphone. Mas na área a gente utiliza esse mobile que foi liberado. E aqui são alguns exemplos que a gente utilizou na nossa última parada de caldeira lá, nessa intervenção. Nossos inspetores estavam utilizando o próprio mobile para dar o avanço nos serviços executados em campo. Ajudou bastante, a gente conseguiu ter mais tempo de inspetor em campo, realmente vendo o que era necessário, que era fazendo acompanhamento de soldagem, e não perdia muito tempo dele dentro de sala, executando um relatório. Ok, estamos então chegando aos resultados aqui. O que a plataforma ela nos permite, tá? Em primeiro lugar, que é o cadastramento de grande quantidade de informações diariamente. Tá? Esse aqui é um extrato, que nem eu falei para vocês, eu peguei no dia 25 agora de setembro. Nós tínhamos, então, 209 mil soldas já carregadas ao longo de todo aquele período que vocês viram. No último ano, que há 12 meses para trás, a gente cadastrou 50 mil soldas. Tá? Então, você tem uma ideia, o que a gente
faz de solda por mês dentro da Braskem, que vale em todas as soldas, topo e solda de ângulo também. Tá? Uma coisa interessante, a plataforma rastreia todas as atividades executadas, tá, ao longo do dia. Nós sabemos o que cada pessoa editou ali dentro. Então, isso, né, permite uma série de cuidados e auditorias. Bom, esse é aquele databook que nós geramos do projeto Teno Verde, um databook de 19 mil páginas, tá? 5.29 GB. Ele é gerado rapidamente, assim, depende da internet, às vezes em 15 minutos, 10, depende da internet, ele gera muito rápido. Estando no Brasil, tu está na Alemanha, qualquer lugar, tu baixa uma plataforma dessas, tá? Um databook desses. Tá aqui, ele tinha 18.397 soldas. Bom, uma coisa muito importante, tá, que a gente só vai se dar conta disso quando tu precisa, que é a rastreabilidade e documentação. Então, neste projeto de Teno Verde, tão logo a planta partiu, eu não me lembro assim, alguns meses depois teve falha numa tubulação. Era uma solda de tubulação, um T de 24 polegadas, 9,52 milímetros, um material 316L. Era uma redução 24/20, com 6,32 daí. Foi falha após 6 meses de operação. Então, rapidamente, a gente resgatou todas as informações da execução de soldagem e descobrimos que a causa foi ajuste de campo executado sem a técnica adequada. É óbvio que quando aconteceu o problema, tá, esse vazamento, o pessoal caiu em cima do pessoal da qualidade. Tá? Mas, de fato, foi algo que a gente não conseguiu controlar, porque não foi especificamente na solda. O pessoal fez o ajuste, amassou a linha para conectar, a redução para conectar com a tubulação. E isso foi rapidamente buscado na plataforma, tá? No projeto Teno Verde, buscamos qual era a linha, tá? Esse sistema. Dentro do sistema pegamos o isométrico, a solda, e em cima da solda já achamos todos os ensaios, muito rápido, tá? Bom, dentro das conclusões, tá? Uma coisa que é fundamental para o nosso projeto estar andando, ele não é um projeto perfeito, mas ele está funcionando bem, é manter as auditorias. Então, aqui eu vou mostrar 2 auditorias para vocês. Uma de uma empresa que tem um contrato desde 2018, aonde nós auditamos a parte de soldagem no serviço na área, no corpo técnico, documentação e sistema e treinamentos. Tá? Então, por exemplo, aqui é o atendimento, o azul é o atendimento que a empresa dá perante o padrão que a gente deseja. E essa empresa chegou a 84,59 pontos de atendimento. Tá? Já uma empresa contratada agora em 2024, apesar de ela nos prometer tudo lá quando faz o contrato, na primeira auditoria agora, eu acho que eles tinham 3 meses, 2 meses, 3 meses, né? Então, eles foram muito mal já. Então, a gente auditou, a gente faz uma auditoria, o requisito é apertado, mostrando que esse aqui é um projeto de constante melhoria, nunca fica pronto, eu acho, tá? Porque trocam as pessoas, etc. Bom, como conclusões, tá? Nós achamos que esse projeto aqui e a questão toda da soldagem, ele é um pilar relevante para garantir a integridade mecânica das plantas petroquímicas da Braskem. Ele trouxe redução do custo de manutenção de empreendimento, com aumento da qualidade na soldagem, gestão e rastreabilidade total do processo de soldagem. Nós temos hoje o compartilhamento da base de dados de todas as plantas da Braskem. Podemos fazer acompanhamento e auditorias à distância do serviço de soldagem, podendo atuar rapidamente onde tem problema. É uma plataforma amigável, permitindo produtividade no cadastro de juntas, tá? Pelos técnicos de documentação. Grande capacidade de armazenamento de informações. E tem a questão agora da conectividade entre máquina e a plataforma. Tá? E nós entendemos que a gestão da soldagem atingiu os objetivos lá das entregas que nos eram cobradas. Eu queria agradecer o convite aí da apresentação.
Temos que agradecer principalmente aos soldadores, tá, que constroem tudo isso, aos técnicos de documentação, aos inspetores de solda nível 1 e nível 2. Tá? E também, em particular, ao pessoal que trabalha lá na Bahia, que não estão aqui, que é os contratados da empresa System, o Erivan e o Jorge, e também lá no Sul, o Kleber, que é o coordenador de qualidade da unidade. Muito obrigado a todos. Uau! Ano que vem a gente vai ter uma tarde inteira, então, só para vocês. Tamanha a relevância, a importância do conteúdo que ele trouxe aqui para a gente hoje, né? Muito obrigada. Eu falei Luiz aqui, mas as pessoas... Quem é Luiz, né? É Greg. Agora eu já estou sabendo. Muito bom. Greg, Wesley, ao Geraldo e o Gederson, que também participou ativamente dessa palestra. Muito obrigada pela sua contribuição. E perguntas? Aí todas as mãos levantam, né? Vamos lá. Boa tarde a todos. Eu sou Cláudio. Boa tarde a todos. Eu sou Cláudio Neves, da empresa Eletronuclear, né, operador das usinas nucleares. Estamos aqui um time aqui de Angra aqui. E primeiro parabenizar pela apresentação, pelo aprendizado, principalmente essa plataforma, né, com todo o controle que nós temos lá, essa plataforma ela é uma inovação que a gente pode aprimorar o nosso sistema lá, que já, de acordo com os códigos, principalmente as soldas nucleares, né, o ASME3, né, que determina a quantidade de ensaio, de acordo com o requisito de classe, e é nesse intuito que eu vou fazer a pergunta. Se também no processo de vocês, essas soldas elas são classificadas conforme a criticidade delas, entendeu? Porque, no nosso caso lá, né, a quantidade de ensaios, né, e a determinação dos ensaios é muito em função da criticidade das soldas em relação ao projeto, que a finalidade é a proteção do núcleo do reator, né? Então, quanto mais próximo, você tem um requisito de classe, que, de certa forma, você faz isso, você economizar com inspeção, fazendo inspeção onde que é as mais relevantes e é que determina o maior custo nos itens mais relevantes também. Uhum. Mais uma vez, muito obrigado aí. Obrigado pelo elogio. A maioria das soldas aqui de topo de tubulações é ASME B31.3, tá? E daí a Braskem, que tem lá as classes de inspeção. A classe de fluido, tá? Que define a classe de inspeção, o tipo de inspeção que tu faz. A Braskem tem aquele documento que eu falei, PNE 200034, que para cada tipo de solda, ele dá uma classe de inspeção. Então, tem classe 1, 2, 3, 4 e 5, e aí te dá a intensidade dos ensaios. Então, digamos assim, a gente abre ali na plataforma uma solda, tu pesquisa ali qual é a classe dela, e a classe é conforme a especificação também, ela é tudo conectado, tá? Então, se é água, vai ser classe 1, classe 2. Se é, sei lá, tipo um hidrocarboneto em baixa temperatura, alguma coisa assim, ele vai te dar a classe 4, classe 5, que daí é uma intensidade de ensaios todos, praticamente, 100%. Então, ela é vinculada. Mas aí cabe à pessoa que abre o projeto ali, né, que cria aquela solda, ele dizer qual é a classe daquela solda. Tá? E ela está escrita pela spec da linha. Não sei se é tudo conectado, tá? Não, mas só, claro, aí... ok, fala. Por favor, olha o microfone aqui, Geraldo. Essa parte de atender todo o mercado, a plataforma tem a região customizável, que é o termo utilizado aqui no Brasil, bastante interessante. Então, área nuclear, área naval, área petroquímica, cada um tem a sua classe de inspeção, cada um constrói o seu documento base, e uma vez isso feito, não se repete, e toda vez que se abre um projeto, vai buscar qual é a classe, e a plataforma vai definir para todas as juntas daquele projeto, automaticamente, quais são as inspeções, a extensão e o local que vai ser feito. Tudo automático. Tá? Bom, eu queria apenas acrescentar aqui que
os nossos guerreiros da ESAB, que estão ali atrás, bastante, estão à espera do acesso de vocês a demonstrar exatamente aquilo que eles mostraram no monitoramento da junta. Então, tem um equipamento inovador, que é uma máquina de soldar TIG e eletrodo que funciona a bateria. Então, se terminar a luz aqui, eles continuam com a máquina fazendo o teste, ligado ao Assembly, que é a plataforma que faz o monitoramento, demonstrando, no momento que a solda está sendo feita, o que acontece com o profissional que tem a missão de monitorar pelo celular, em outro local, o que está acontecendo naquele momento. Então, vocês vão estar ao lado, mas poderão estar em qualquer lugar do mundo. Se houver um problema na solda, vai haver geração de notificações por SMS e por e-mail que alguma coisa não está bem. Então, tudo isso evolui dia a dia nessa plataforma. Obrigado. Muito obrigada ao time todo. E eu vou encerrar as perguntas por aqui.